E aí, galerinha do YouTube? Chegou mais uma quinta-feira. Quinta-feira, 21 horas, o que nós temos? O nosso encontro no canal Saúde com Atitude. E o tema de hoje é AVC. Quer saber mais? Tem interesse? Então, chega mais! Vamos ao conceito de AVC. Existem 3 tipos de AVC e vamos conhecer agora. AVC isquêmico, AVC hemorrágico e AVC transitório. Quer saber mais? Então não me deixe nesse vídeo, acompanhe até o final. Então, vamos ao conceito geral do AVC. O AVC, ele é um dano causado ao cérebro pela interrupção do fluxo sanguíneo ou o extravasamento por alto fluxo do mesmo. O AVC isquêmico nada mais é que a interrupção por coágulos ou trombose, êmbolo, no vaso sanguíneo, interrompendo o fluxo de sangue e oxigenação às células cerebrais. Ou seja, existe uma barreira no fluxo sanguíneo desse vaso sanguíneo, né, que interrompe a oxigenação do cérebro, causando esse dano cerebral. O AVC isquêmico, ele é causado por 85% de mortes sobre todos os estudos feitos aos pacientes que apresentam os sintomas. Ele também tem uma maior chance de reversão dos sintomas quando identificado brevemente. Já o AVC hemorrágico, existe a ruptura da artéria pelo alto fluxo sanguíneo dentro do vaso sanguíneo, causando hemorragia, sendo ele 15% causador de morte para esse tipo de AVC. Temos também o AVC transitório. Nada mais é que o paciente ele pode apresentar sintomas tanto de isquêmico quanto hemorrágico, mas se reverte em curto prazo. Mas mesmo assim, nós não devemos de deixar e levar em conta que pode se prolongar se não tomado medidas certas, se não levado esse paciente ao médico para saber qual é a causa deste AVC. Vamos aos sinais e sintomas de AVC. Como que eu vou saber que um paciente, ou então que um familiar, que um vizinho, na rua, em casa, qualquer ambiente que eu esteja, que eu possa identificar uma pessoa tendo um AVC? Eu realmente tenho que ser da área de saúde para saber quais os sinais e sintomas que esse paciente vai me apresentar? Vou te dar uma dica bem simples, tá? Existem 2 protocolos chamados FAST e SAMU. Nada mais é que são abreviações para a gente saber quais são os sinais e sintomas que o paciente que está tendo um AVC está nos apresentando. Então vamos a eles, tá? O protocolo FAST, ele é em inglês, ele é americano, nada mais é que FAST é face, o A é o arms, que são os braços, movimento de braços, o S é o speak, que é a fala, e o T é o time, que é o nosso tempo curto de determinação de sintomas e encaminhar esse paciente o mais breve possível para atendimento médico. Assim como temos também o SAMU que eu falei, o S de sorrir, o A de abraço, o M de música e o U de urgente, certo? Então, serve para pessoas leigas, isso é muito simples, ele é objetivo, basta você ter um pouquinho de conhecimento, querer se interessar, porque você pode salvar uma vida, sendo do seu familiar, do seu amigo ou da pessoa mais próxima que tiver de você. Então vou dar agora as dicas de sinais e sintomas para os 2 tipos de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Para os sinais e sintomas de AVC isquêmico, o que nós temos? Nós temos o paciente apresentando confusão mental, ele não entende o que você fala, ele não te responde, ele pode estar totalmente fora de si, não sabendo quem é, não sabendo qual é o tempo e espaço onde ele se encontra. O paciente também apresenta tontura, vertigem, ele apresenta dificuldade na visão, perda súbita ou perda parcial, pode estar referindo que a visão está embaçada. O paciente pode apresentar dificuldade na fala, ou seja, você questiona ele, ele não consegue falar, fala de forma incoerente ou até mesmo a perda da fala súbita.
Também vai apresentar movimentos involuntários do corpo, sendo um de um lado ou do outro, tá? Isso mais à frente eu vou explicar por quê. Também vai apresentar para você dormência no rosto, vai te relatar, vai te queixar que não está sentindo um do lado do rosto, vai ter o famoso desvio da face, normalmente é o desvio da boca, que a gente chama de comissura labial. Isso é um dos sinais e sintomas bem importantes e fácil de identificar. Vai apresentar para você também, vai se queixar que ele está com formigamentos. Formigamentos nada mais é que realmente é essa palavra. Parece formiguinhas nas suas mãos, nos braços, na perna. Pode aparecer em qualquer outro local do corpo. Também vai te queixar, se possível, se ele conseguir falar, se ele relatar ou se você sentir ao tocar que esse paciente não apresenta nenhum tipo de tato, sensibilidade local, certo? Mas também, se você não conseguir identificar esses sintomas e ver que o paciente está caído ao chão, que ele não responde, ele não te dá identificação, imediatamente leve a uma emergência médica. Agora, para pacientes com AVC hemorrágico, que é o extravasamento de sangue cerebral, qual é o primeiro sintomas que ele vai te apresentar? Ele vai te dizer, vai te queixar que ele está com uma forte pressão na cabeça, ou seja, dor de cabeça intensa, aguda, súbita e uma pressão na cabeça, em qualquer parte da região da cabeça, tá? Vai apresentar também visão embaçada, ou então simplesmente pode também ter perda de visão. Vai apresentar vômitos ou somente náuseas e também vai dizer a você que ele está com tontura e com vertigem. São alguns sintomas parecidos ao AVC isquêmico, porém ele é mais de forma súbita. Por quê? Como está sangrando no cérebro, o corpo ele dá um sinal de alerta que ele precisa ser imediatamente atendido. Esse paciente precisa ser encaminhado quanto antes a uma emergência médica também. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do tratamento do AVC. Como que a gente faz para esse paciente se reabilitar, se recuperar? Quais são as chances de voltar a ter uma vida normal? E se tiver ou não uma vida normal, quais são as sequelas que vai deixar nesse paciente? Então, pessoal, existe um protocolo super diferenciado para o atendimento de pessoas com sinais e sintomas de AVC. Como ele é chamado? Ele é chamado de telestroke. O que é a palavra stroke? Stroke quer dizer derrame, então nada mais é do que o propriamente dito AVC. Então é um tele-AVC. E quem tem acesso a esse aplicativo? É a rede médica da emergência médica. Se você, familiar ou qualquer pessoa que está levando esse paciente a uma emergência médica ou que fez contato com a SAMU e é a SAMU que está encaminhando, a SAMU propriamente dita já vai colocar sinais e sintomas que esse paciente está apresentando no aplicativo. E a rede médica que está aguardando por esse paciente na emergência médica já vai partir dali qual é a conduta que vai ser tomada dentre a primeira hora de atendimento. Esse é um aplicativo muito inteligente, quase toda a rede médica baseada em evidências de AVC já estão utilizando. Então nada mais é que o aplicativo Telestroke, ele tem dentro dele o aplicativo Join. Toda a equipe médica e equipe de enfermagem cada vez mais está sendo capacitada para receber esse tipo de atendimento médico, para reconhecer e saber o grande uso que tem. Por quê? Porque a primeira hora de atendimento para esse paciente, ela é crucial, ela é definitiva para ter uma reversão maior do dano que esse paciente está recebendo no momento. Chegado na emergência médica, quais são os primeiros atendimentos que esse paciente vai receber? Se a equipe médica já conseguiu diagnosticar que esse paciente está apresentando sinais e sintomas de AVC isquêmico, qual é a primeira coisa que esse paciente vai ser encaminhado? Nós temos até 4 horas e meia para iniciar o tratamento desse paciente com AVC isquêmico, mas sendo que a primeira hora é chamada de Gold Hour, hora ouro. Nada mais é que esse paciente vai ser encaminhado a tomo de crânio, ressonância de crânio e também feita uma bateria de exames cardiovascular. Depois disso,
o paciente ele é monitorizado continuamente seus sinais vitais, controlando todos eles. Também é feito uma avaliação da glicose desse paciente para saber como estão os níveis de diabetes, independente se o paciente seja ou não um portador de diabetes. Vai ser feito também um histórico desse paciente. Nada mais é que saber se esse paciente já tem histórias prévias, já tem outras patologias, se existe alguma história familiar de AVC, ou então se esse paciente é ígido. Nada mais é que não apresenta nenhuma comorbidade ou qualquer indícios de sintomas clínicos. Então, pessoal, nós temos uma medicação ouro, que quase todos nós da área da saúde conhecemos, mas para você, leigo, familiar, que não conhece, eu vou te apresentar agora. Se você conseguir encaminhar esse paciente imediatamente para uma emergência médica, nós vamos tentar conseguir administrar em até 1 hora a alteplase. O que é isso? A alteplase, ela é uma medicação antitrombolítica. O que vai fazer nesse paciente? Nada mais é que aquele coágulo, aquele trombo que estava interrompendo o fluxo sanguíneo no cérebro desse paciente, ele vai destruir, ou seja, ele vai melhorar a capacidade de fluxo sanguíneo para demais área cerebral. Mas como é feita essa medicação? Que base que nós temos para indicar esse paciente receber a medicação? Nada mais é que lá no início, quando esse paciente chegou na emergência médica, que fez a tomografia e a ressonância de crânio, os médicos vão avaliar a área cerebral desse paciente que tem para ser investida. Se o paciente demora a receber atendimento, nós temos uma grande perda de neurônios. Neurônios é vida, neurônios é cérebro. Por isso que nós dizemos, AVC não pode se perder tempo. Quanto mais tempo você perde, mais dano cerebral esse paciente vai receber. E se conjunto à medicação administrada for necessária intervenção cirúrgica, nada mais é do que vai ser uma conduta médica, a observação desses sinais e sintomas desse paciente. Se for necessário, então, vai ser conversado com a família, vai ser feito todo um diagnóstico e esse paciente vai realizar uma intervenção cirúrgica, mas sobre a avaliação médica. Para o paciente com AVC hemorrágico diagnosticado, sendo ele dado entrada na emergência médica, qual é o primeiro tratamento que nós vamos fazer? Controlar os sinais vitais. E qual é o primeiro disso? A pressão arterial. A pressão arterial, ela deve estar menor que 14/90. Dando um início maior que isso, nós não conseguimos estabilizar esse paciente para receber medicação e, se necessário, encaminhá-lo à intervenção cirúrgica. E existe também o uso de medicação contínua, ou seja, crônico, para esse paciente estabilizar o seu fluxo sanguíneo na parte cerebral. E quais são elas? Elas são chamadas de anticoagulantes. São medicações em comprimido, cápsulas, que elas são feitas de uso crônico todos os dias, baseados na prescrição médica para cada paciente. Sempre eu ressalvo e reforço as orientações aqui que cada paciente apresenta os seus sinais e sintomas. As medicações no tratamento talvez podem ser utilizadas as mesmas, mas a dosagem, o fluxo, o horário vai ser diferente para cada paciente. Não se automedique. Porque o fulano usou, porque fez bem, porque para todos é o mesmo. Mas o médico vai te dar a receita médica, a prescrição médica e você vai seguir o seu tratamento, certo? Vamos conhecer um pouquinho das medicações que são utilizadas para esse tipo de tratamento? Quais são elas? São bem comuns. O Xarelto, o Eliquis, o Marevan, o Clopidogrel, a Varfarina. Todos esses tipos de medicações, elas são anticoagulantes e são utilizadas para pacientes que precisam reduzir o fluxo sanguíneo no seu organismo. E qual é o mais famoso? Qual é o comprimido mais conhecido que as pessoas às vezes não dão importância? Às vezes dá para criança. Quem na infância nunca tomou uma balinha, como diz o AS, ácido acetil salicílico? Essa medicação, ela é tão pequenininha, mas ela é muito poderosa. Então, relembrando e reforçando, não se automedique.
E se você tem uma prescrição médica, um tratamento a seguir, cumpra com o seu dever de paciente. Cuide-se de você, não interrompa ou então, eu esqueci um dia, vou tomar 2 no outro dia. Nunca faça isso, certo? Bota o seu celular para despertar, chame mais alguém da família para te ajudar. Tente fazer 1 hora sempre a mesma medicação, isso vai te ajudar muito. Lembrando que, se esse paciente, após o episódio de AVC, ficar com sequelas visíveis, sequelas motoras, e ele apresentar qualquer tipo de paralisia em hemiface, ou seja, um lado da face, o lado direito quer dizer que o lado esquerdo cerebral foi afetado e vice-versa, certo? Tendo então paralisia ao lado esquerdo, o lado direito do nosso cérebro foi afetado. Então, pessoal, eu sei que o conteúdo de AVC é um pouquinho cansativo, ele é maçante, mas nada mais é do que importante para a gente salvar vidas. Então, pessoal, a família, ela é muito importante para pacientes que tenham sinais e sintomas e que tiveram episódio de AVC, que ficaram com sequelas, para que consiga continuar então a sua trajetória de vida com menos dor, com menos sofrimento. Por quê? Pensa você, uma pessoa que era totalmente independente, que fazia suas atividades diárias, que era totalmente autônomo, comia, andava, coisas básicas, princípio de vida, e do nada você acaba ficando com sequelas e sendo dependente de alguma pessoa. Pare e pense como que você vai se sentir. Então, a família é a base principal para o apoio psicológico e emocional desse paciente. É difícil, às vezes, o paciente apresentando sequelas de AVC, você conseguir atender, você conseguir ter paciência, mas garanto a você que esse paciente sente a necessidade da família estar presente. Eu, como técnica de enfermagem, acompanhando pacientes internados com AVC já diagnosticado, a principal coisa que eles nos dizem é: a minha família vai vir hoje? Tem como ligar para minha família vir? Ou então, quando a família aparece no horário de visita, eles ficam muito felizes, porque a família é um laço eterno. Então, se você conseguir acompanhar esse paciente, dar todo o seu apoio, todo o seu carinho, pode ter certeza que esse paciente vai conseguir se recuperar cada vez mais e melhor. E aí, galerinha, gostaram do vídeo de hoje? É um assunto super importante, não é? Quer saber mais desses assuntos, outros assuntos? Aonde encontrar? Canal Saúde com Atitude. Toda quinta-feira nós estaremos juntos para conversar sobre saúde. Qual é o horário? Às 21 horas. É isso mesmo, esse é o nosso encontro de toda quinta-feira. Então, conto com o apoio de vocês. Não é inscrito no canal ainda? Então te inscreve logo. Canal Saúde com Atitude. Deixe seu like, ative o sininho, deixe nos comentários. Quer falar comigo pelo Instagram também? Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Me segue lá, vamos trocar dúvidas, vamos trocar assuntos, comentários. Isso é muito importante para o meu crescimento e para o conhecimento de vocês, certo? Um beijinho da Paola e espero vocês na próxima quinta, às 21 horas. Aonde? No canal Saúde com Atitude.